Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Estimulando os irmãos a desenvolverem ministérios. Pois é, nós temos que falar sobre isso também, porque nós temos enfatizado a outra linha em que os cristãos devem crescer. Os cristãos devem crescer pessoalmente em comunhão com Deus, em santificação. Os cristãos em atividades, no fazer, precisam desenvolver liderança. Quem é tímido, ser liberto da timidez. Quem é acomodado, precisa se lançar. A especialidade maior do cristão tem que ser o outro. O cristão tem que olhar nos olhos do outro, tem que conhecer o coração do outro. O cristão tem que se aprofundar em relacionamentos. A grande especialidade de um cristão é conhecer o outro para amar, levar a ele a mensagem do Evangelho e se relacionar apropriadamente. Por exemplo, se ele divisa que já levou o Evangelho e a pessoa não quer saber, ele tem que evitar essa pessoa, ainda que seja o melhor amigo ou parente. Vai ser um estorvo, uma pedra no caminho atrapalhando sua caminhada. Ele tem que evitar o outro, mas ele tem que conhecer o coração do outro. Jesus conhecia a natureza humana e essa é a especialidade maior de um cristão. Todo cristão tem que conversar. Um cristão calado é uma contradição. Um cristão acomodado é uma negação do Evangelho. Um cristão que não ganha ninguém, nem se esforça para ganhar ninguém, é triste, é ruim para o Evangelho. Deus quer um cristão como um missionário. Todos os cristãos devem ser missionários para influenciar o outro, para pacificar o ânimo do outro, ganhar o outro, levar o Evangelho para o outro, amar todos os irmãos. O cristão tem que ser um ativista em relação ao outro, tem que ser um falador. Bem, nós temos enfatizado isso, e para ganhar outros e discipular outros, e ensinar outros a ganhar e discipularem outros e outros e outros. Isso tem que ser a especialidade do cristão. Mas eu quero falar da outra via, o outro trilho em que um cristão tem que caminhar também. Ele caminha num determinado trilho, em desenvolver relacionamentos pessoais, em ganhar pessoas, ganhar almas, fazer discípulos, isso é um trilho. E o outro trilho é o ministério, ele tem que crescer em especialização. Um cristão tem que saber fazer bem alguma coisa que seja. Ele não pode ser uma pessoa nula, que não sabe fazer nada. Ele tem que fazer alguma coisa. Se ele não sabe, tem que ser humilde e dizer que não sabe e ir aprender. Todos nasceram com inteligência dada por Deus para aprender alguma coisa. A desenvolver um artesanato, culinária, vai aprender a trabalhar com obras ou com desenhos, vai ser um literato, vai aprender a arte da música em alguma área, a arte de pintura, vai desenvolver alguma área em que ele vai servir a Deus com especialização. Ministério, que quer dizer serviço, significa uma especialização. O cristão tem que se desenvolver em alguma especialidade que é um ministério, em evangelizar, em profetizar, em interceder, em cuidar de crianças, em praticar a ajuda social, a diaconia. O cristão tem que se desenvolver em alguma área. Ele tem que ter algum ministério. Bem, e os demais, os líderes, têm que incentivar. E eu vou quero ler um trecho em 1 Timóteo, no capítulo 3. O nosso modelo de igreja é totalmente antibíblico.
em nossos dias. Tudo, construção de templos, reunião de grandes massas de pessoas que não fazem nada ali, a não ser assistir. Para dizer a verdade, nem entrar na comunhão com Deus eles entram, porque eles estão ali só para assistir um show. Uma meia dúzia de especialistas em show cristão, chamado culto, estão lá na frente dirigindo. E a grande massa está ali apática, assistindo, gostando ou não gostando, depois vai embora sem nenhuma missão de responsabilidade para não fazer nada até voltar para a próxima reunião. Isso é um modelo de igreja que não produz frutos. O Senhor quer que a igreja seja um corpo de pessoas onde todos se conhecem e vão estimulando uns aos outros as boas obras. Isso é bíblico. Estimulemos os irmãos às boas obras e à liderança. Vamos ler o 1 Timóteo 3. Fiel é essa palavra. Se alguém aspira, deseja ao episcopado, à liderança, excelente obra almeja. Muito bom. Quer ser líder? Isso não é vontade de aparecer, não. É bom. Deus quer que todos os cristãos sejam líderes. Ele fica triste com alguém que pelo tempo decorrido já devia ser líder e é um irmão carnal que precisa de tomar o leitinho igual criança a vida inteira. Deus quer que se desenvolva, que cresça. E se alguém quer crescer, se desenvolver na liderança, Deus apoia. Mas é necessário, então, versículo 2, é necessário que ele se prepare, que ele que quer ser líder seja irrepreensível com relação às coisas mais claras, a conduta dele, que ele seja esposo de uma só mulher, não fique namorando um monte de mulheres, nem casando e descasando a vida inteira. Ele seja temperante, uma pessoa calma, segura, controlada, sóbrio, inimigo de extravagância. Há pessoas que gostam de extravagância, botam uma melancia na cabeça, um brinco na orelha, um brinco do tamanho de um bonde, um óculos estranhíssimo, enchem o corpo de tatuagens, porque querem aparecer. Isso é extravagância, ao contrário da sobriedade. Como é que vai ser um líder, assim, um homem de cabelão comprido, de brinco na orelha, de tatuagem, cheio de tatuagem no corpo, ele vai ser líder desse jeito? Vai ser muito difícil, não é? Pois é, ele tem que ser sóbrio, não se dar a extravagâncias, um carrão, andando no carrão, uma supermoto, um corpão e todo, roupa de grife, ele é o líder, extravagante. Isso não é sobriedade. Para ser líder tem que ser sóbrio, modesto, não ficar cantando vantagens de si, hospitaleiro. A casa dele tem que ser exemplo para receber as pessoas. Ele tenha conhecimento da Bíblia, seja apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, conciliador, inimigo de contendas. Ele não vai arranjar briga, discussão, contenda, ele é um conciliador, não avarento, ele não vai atrás de dinheiro, não vai ficar com o coração no dinheiro. Governe bem a sua casa, ele ame a sua família, seja líder na sua família, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Aqui subentende-se filhos pequenos, porque o filho cresceu, se tornou adulto, ele é um ser como outro qualquer, que pode escolher o caminho dele. O pai não vai ser responsável pelo filho a vida inteira. Um filho marmanjo de 40 anos, o pai sendo culpado pelo filho. Não, o filho é responsável pelos seus atos. O pai é responsável por governar bem a sua casa com os filhos que estão debaixo da sua guarda, filhos pequenos. Uma vez que o filho cresceu, se tornou adulto e constituiu uma nova família, não tem, em princípio, nada mais a ver com o pai, nem o pai vai ser responsável pela vida de um filho adulto.
Mas os filhos pequenos, debaixo do teto, debaixo da guarda do pai, são um termômetro para avaliar a capacidade de liderança desse pai. Ele não governa os filhos andam de qualquer jeito, como é que ele vai ser líder na igreja? É o que o versículo 5 nos diz. Ele não sabe, ou não consegue, ou até ele não quer governar a própria casa, como ele cuidará da igreja de Deus? Ele também não deve ser neófito, novo convertido. Há pessoas que se convertem cheias de dons, conhecimentos, pujança, já são famosos, então são postos logo para pregar, para dirigir a igreja. Não é para ser assim. Mesmo com essas características todas, ele é um novo convertido, ele tem que aprender. Ele não vem para a igreja para ensinar, apesar dos títulos que ele possa ter. Ele tem que aprender a ser um discípulo para começar, para que não aconteça isso. Eu já vi acontecer e é triste, muito triste, que um neófito seja conduzido à posição de liderança e se ensoberbece e acaba incorrendo na condenação do diabo. Todas essas especificações aqui devem ser observadas na pessoa que vai exercer a liderança. E é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para não cair no opróbrio, não ser envergonhado e no laço do diabo. Bem, nós vamos observar as pessoas quanto a essas qualificações, mas não para criticar, para ajudar. Ajudar a pessoa a vencer suas limitações, fraquezas, para se tornar um líder. E o tempo é necessário, não pode ser um novo convertido, tem que dar um tempo para que os de fora testifiquem a respeito dessa pessoa. Nós precisamos que os líderes tenham um bom testemunho dos de fora. Pelo contrário, um líder que não se controla, fala pelos cotovelos, briga, discute, como vai ser líder na igreja? Tem a vida errada, come para danar ou bebe bastante, como ele vai ser líder na igreja? É uma pessoa que gosta de dinheiro, se pendura, deve a todo mundo. Vai ser líder na igreja com a vida errada desse jeito? Ou é soberbo, gosta de aparecer e se mostrar? Não vai dar certo ser líder na igreja. Então nós temos que observar para ajudar as pessoas a vencerem essas dificuldades. Bem, existe um grau de exigência um pouco menor para os diáconos, aqueles que vão cuidar de coisas materiais, mas eles também precisam ser pessoas respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Nessa área, para lidar com coisas materiais, por exemplo, cuidar do dinheiro da igreja, não pode ser uma pessoa endividada, pendurada em dívidas. Ele vai ter uma tentação forte em botar a mão naquilo que não é dele e vai atrair críticas e falação de muitos de fora. Existe exigência para esse também. Na verdade, existem exigências para todos que vão servir ao Senhor na igreja, nos vários ministérios. Imagine você, um cantor lá na frente, está cantando com a vida toda errada e sexualmente atrapalhado. Que exemplo e que bênção ele vai ter para os irmãos, andando com a vida torta, mas só porque ele é bom de música, ele vai lá para frente para se mostrar para a igreja. Pois é, existem exigências para todos os ministérios. Nós não podemos trabalhar com a pessoa com a vida errada na igreja. E só o tempo, a convivência, a comunhão vão nos mostrar a respeito disto. Mas a nossa atitude tem que ser de apoio, de estímulo, mas não tolerando o erro. Nós não podemos tolerar o erro, temos que estabelecer essas exigências que são bíblicas, mas temos que encarar isso com amor,
ajudando o irmão a vencer as fraquezas dele. Se o irmão caiu no pecado, na área sexual, e aquilo foi uma vergonha, nós ajudamos o irmão a se levantar e temos que dar oportunidade de novo a ele. Não é para destruir, para criticar. Nós vamos ajudar o irmão a se levantar, vamos ajudar o irmão a se firmar, a permanecer firme, no intuito de aproveitar o irmão. O propósito de Deus é sempre aproveitar, é nunca alijar, é nunca perder a pessoa, é sempre aproveitar a pessoa. Isso deve ser o que está no nosso coração. A paciência e a tolerância para com os irmãos quando erram e quando pecam, no intuito de fazê-los vencer, porque afinal de contas todos nós já erramos em alguma área da nossa vida e nós precisamos de ajuda para vencer. Então precisamos ser também ajuda para os irmãos que têm dificuldades. A rigor, todos têm dificuldades e fraquezas em alguma área. O irmão pode ter a vida muito correta, mas é muito limitado no conhecimento da Bíblia. Ele vai se enrolar em posição de liderança. O irmão pode ser muito bom, culto, cabeça boa, conheça muito a Bíblia, mas ele é preguiçoso, ele não serve, não trabalha, não visita ninguém, não tem amor para com os irmãos, ele só sabe pregar bonito. Então, que vantagem a gente vai ter com uma pessoa tão incompleta assim? Temos que ajudá-lo a vencer as falhas e mudar de atitude. Todos precisam de ajuda. Nós devemos estar dispostos e com o coração aberto a ajudar a todos. Deus quer isso de nós.